Abram suas Bíblias. Nós vamos fazer duas leituras. A primeira leitura será no Salmo 103. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. São Mateus, irmãos, capítulo 12 de São Mateus. Capítulo 12 e versos 43. E quando o espírito imundo sai, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha-se desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Senhor Deus, acrescenta as tuas bênçãos à tua palavra, no teu precioso e amoroso nome. Pode sentar. Então o salmista diz que nós não devemos esquecer do que Deus faz para nós. Tá? Eu tomei algumas mensagens para a gente ter esse momento agora de manhã. Para que nós possamos estarmos advertidos e por que acontece algo nas pessoas. Que ele era um homem assíduo nos cultos, nas reuniões. Ela recebeu curas, recebeu bens materiais, e depois se esquece de tudo aquilo que Deus fez por ele e por ela.
a mensagem de demologia no estado físico deixa eu tomar aqui no parágrafo 80 em diante. O profeta diz: ora, é a mesma coisa que acontece quando um demônio é expulso de uma pessoa doente. Nos primeiros dias, sinto-me ótimo. Então começa a dizer: estou mais doente do que nunca. Perdi minha cura. Tão certo quanto a fé que tirou, a incredulidade traz direto de volta outra vez. Assim como a fé mata, a incredulidade ressuscita. Jesus disse, a fé mata aquele mal, mas a incredulidade ressuscita. Você começa a esquecer dos feitos que Deus tem feito por você, tá? E aquilo ressuscita este mal em você. E vocês já viram uma coisa, que quando esses espíritos retornam, você pode olhar a situação que ficam os seres humanos, as mulheres, os homens, tá? Se tornam tremendamente egoístas, sabichões, e daí por diante. Esses demônios, eles não trazem só doenças, e muitas vezes nem doença ele traz ao corpo daquela pessoa, ele simplesmente toma o controle completo daquela pessoa. E nós lemos esse versículo e nunca damos a ênfase a estes versículos, para que nós possamos estar cada dia mais vigiantes a esse respeito. Quando o espírito imundo deixa um homem, ele anda por lugares áridos e retorna com 7 outros demônios. E se o bom dono da casa não estiver de pé aí para proteger essa porta, ele entrará direto. E o bom dono da sua casa é a sua fé. O irmão Moreno disse: diga, fique longe. É isso. Mas agora observe um paciente que está curado normalmente. A menos que seja um milagre eminente. O que cura divina e milagre são duas coisas diferentes. Cura divina, uma coisa, um milagre é outra coisa. Mas a tendência normal da cura divina, quando o espírito imundo é expulso, o demônio do câncer, quando ele deixa a pessoa, digamos que tomaremos alguma coisa para que se possa ver mais visualmente. Direi a catarata, o que aconteceu quando aquele homem, se você observar uma pessoa cega, não sei se já aconteceu de eu ter alguém aqui ou não, ainda, olhos com catarata. Deixe que fique parado uns minutos. Por quê? Para nos um testemunho. Não para que o desfinhemos. Para que o desfinhamento comece a ocorrer.
Digo para voltar, dá-nos um testemunho. Ó, que coisa! Pode ver muito bem. Ó, que coisa! Justamente, posso ver as coisas. Sim, o que aconteceu? A vida se foi. O corpo da catarata está desfinhando. Bem, fará assim durante uns 2 dias. Diz, ó, estou ficando tão bom. E depois de um tempo começa a ter dor de cabeça. Não se sente muito bem. Levanta-se na manhã seguinte. Estou perdendo a vista novamente. Alguns dizem, você só está entusiasmado. Aquele bando de santos roladores deixaram entusiasmar. Não creia nisso. É uma mentira do diabo. Se você crê nisso, você ficará cego novamente. Mas se você aguentar firme e disser, não, Senhor, eu creio. Então o que acontece? Esse corpo incha por um tempo, cobre aquela visão novamente. Esse câncer no corpo inchará. Você terá dor e ficará dolorido de novo. Então ficará horrivelmente doente, terrivelmente doente, porque essa grande inchação de carne morta encontra-se aí em você, morta. Você volta ao médico, ele diz, isso é bobagem, aí está o câncer, aí mesmo, posso vê-lo, claro, está aí, mas está morto, aleluia. E nós esquecemos dessas coisas. Quantas pessoas, homens e mulheres, que estavam aqui mesmo, à beira da morte. E agora onde está esta manhã? Entende? Então a Bíblia diz que esses demônios, eles voltam. E vai encontrar ali uma casa bonita, adornada, varrida, limpa. E ele olha para tudo aquilo ali, ele disse, eu vou entrar ali de novo. Só que primeiro, eu vou atrás de 7 piores do que eu. Tá? Eu acho tão assim, às vezes, irmãos, chega, ore pelo meu filho, aí eu oro. Quando eu penso que não, tem pegado um carro, levado para o hospital. Eu digo, eu não entendo para que pediu para orar, que ele não levou lá para o hospital. Sabe? Nós esquecemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós falamos que Ele é o Deus de milagre, mas nós esquecemos isso. Nessa mensagem, a amnésia espiritual, o profeta disse, agora há um lugar quando você tem essa amnésia. Você pode tê-la, como Nabucodonosor teve, o qual exaltou-se a si mesmo certa vez. E Deus o deixou pensar que ele era um animal. E ele viveu no mato. E ele comia capim com um boi. E seus cabelos cresceram sobre o seu corpo, como penas de águias. E ele se tornou o coração de uma besta nele. Veja, aquilo era amnésia, porque ele se esqueceu que ele era um rei. Ele havia se esquecido que ele era um ser humano. Ele pensou que ele era um animal. Então ele agiu como um animal, porque ele se esqueceu que ele era um ser humano. E quantas pessoas têm esquecido que era um cristão? E age como um mundo. Se esqueceu que era um cristão. Quantos de nós tem acontecido isso?
Oh, Deus. Isso é tão fácil hoje. E esquecermos, às vezes, o que a igreja cristã é. Agimos como o mundo. Isso mostra que nós temos amnésia espiritual. Porque você não age como um cristão. Você age como o mundo. Você recebe o coração do mundo. E isso causa isso. Traz esses demônios. Você traz esses demônios para você. Tá? Os demônios tiram você de assistir os cultos. E você acha que você está bem. Os demônios põem em vocês essas saias apertadas. São os demônios que põem em você. Porque eles vieram. Suas casas estavam varridas, estavam adornadas. Por isso vocês falam de um dos outros. Isso é demônio que está dentro de vocês. Ontem eu vi uma mulher com um demônio que já foi batizada no nome de Jesus Cristo. Tá? Dezenas e dezenas de demônios nas costas dela. Eu queria, Deus, que tu me desse um quadro de diácono que fosse homens. Que fosse homens. Verdadeiramente convertidos, tivesse coragem de repreender o mal. Você tem medo das pessoas, tem medo, é educado com demônios. Olha, essas igrejas estão dessa maneira, fedidas. Somos educados com pecado. Nossos lares são as latas de lixo. Oh, Deus. Aqui nós descobrimos que Israel havia exposto. Estava exposto ao mundo. Ele caiu nesta rotina. Este profeta foi enviado para tirá-lo. Se ele pudesse, e para lhe falar, Deus, através da sua graça, escolheu Israel de todo o restante da família que estava sobre a terra. Agora havia feito aquilo. Deus escolheu você para estar aqui. Você não pode ver isso? Deus escolhe você para estar aqui. De todo este mundo, são hoje mais de 7 bilhões de pessoas na face da terra. E Deus escolheu você. Mas você esquece isso. Vamos ver como é que esses demônios voltam. Como é que eles encontram essas casas? A graça havia feito aquilo. Ele lhe havia dado a terra escolhida. Ele lhe deu fazenda. Não, ele lhe deu casa que eles nunca tiveram para construí-las. Deus fez aquilo. Os escolheu. Ele lhes deu fazenda que eles nunca compraram. Ele lhe deu alimento que eles nunca plantaram. Ele lhes deu poço que eles nunca cavaram. Ele lhes deu vitória que eles nunca ganharam. Ele lhe deu graça que eles nunca mereceram. Deus fez aquilo através de sua graça para aquele povo de Israel, seu escolhido, seu amado. Deus nos dá carro, Deus nos dá casa, Deus nos dá saúde. E quando nós temos todas as coisas, o que é que você faz? Tá? O que é que você faz com isso, quando Deus te dá essas coisas? Tá?
Por isso os demônios lhe tiram daqui. Porque, vamos ver aqui um pouquinho. E ele disse na Bíblia que ele a encontrou no campo com uma garotinha sentada em seu próprio sangue. E ele a lavou e a limpou. E o que ele fez? Mas depois que Deus mostrou todas essas misericórdias por ela se enriqueceu e teve amnésia. E ela se esqueceu de tudo. E ela se esqueceu de tudo a respeito de onde vieram aquelas coisas. Eu acho que este é o quadro dos Estados Unidos da América. Em 1964, está sofrendo com a mesma doença. Temos grandes igrejas poderosas. Somos um grande povo poderoso. Somos milhões em números. E nos esquecemos de onde vêm essas coisas. Eles tiveram um caso grave disso. Depois de Deus ter sido bom para com eles e os trazer de todas as terras pagãs e fazer deles pessoas separadas, aí separou para si mesmo. E ele disse que ele tomou uma videira de um país e a plantou em outro. E como ele a preparou para que ela produzisse fruto e fosse frutífera, mas a vinha se esqueceu de onde vieram suas bênçãos. Do mesmo modo tem o povo de Deus nesses últimos dias esquecido o que significa o testemunho de ser um cristão. Quando nós começamos a ser abençoados por Deus, nós começamos a esquecer. Tá? Vamos olhar para nós mesmos. Você tem o mesmo desejo que você tinha quando você conheceu pela primeira vez? Você tem o mesmo respeito? Depois dele ter te abençoado, ter te dado casa, trabalho, saúde, carro, você tem o mesmo? Você ama da mesma forma? Ou você se esqueceu? E os demônios vêm e tiram você do culto. E você não tem mais aquele prazer de estar junto com os irmãos. O que aconteceu? Os demônios vieram aí e entraram ali mesmo. Espíritos sedutores. Espírito sedutor e indo adiante. Demônios disfarçados. Olhe, estamos no último dia. Estamos no fim do tempo. O mundo está quase ao ponto de atingir seu ponto culminante. Como um furúnculo inflamado em algum lugar que vai explodir um dia deste. E o carnegão saltará para fora dele. Tornou-se imundo. Não há pomada que possa curá-lo. Rejeitaram o soro, rejeitaram o tratamento. Você toma um furúnculo crescendo aí, e se você não tomar penicilina ou algo para eliminá-lo, ou alguma outra coisa, ele simplesmente continuará crescendo até arrebentar. 146. Ele diz assim: nosso Pai Celestial, quando vemos esses espíritos sedutores sobre pessoas, sabendo que estão menosprezando as coisas de Deus,
Eu rogo, Deus, que tu consiga cada homem e mulher aqui dentro hoje. Deixa que seja este dia, Senhor, quando compreenderão que suas vidas não correspondem com a palavra, e que têm ouvido o errado, que o diabo os tenha aquietado com revista e histórias verdadeiras, tolices apodrecidas do mundo, e com apresentação de filmes, e com televisão imunda. Ó Deus, coisa tão impossível de um cristão ver. Impossível de um cristão ver. E por que ele está vendo? Está vendo? Hã? Porque o irmão Brena disse, esses espíritos sedutores vieram. Encontrou a casa varrida. Tá? O diácono aqui falar com você, você responde. O diácono está aqui para ajudar seus filhos, e quando ele fala, você responde. Você tem demônio, meu irmão, minha irmã. Essa aqui é a verdade. É duro dizer isso, mas é a verdade. Não tem para onde correr. Você vai na casa do outro, falar do outro, você tem demônio. Demônio está em você. Ele encontrou uma casa varrida. Tá? Ele encontrou uma casa limpa. Que uma vez Deus tinha prazer de estar recebendo os seus cultos de adoração. Mas você começou sendo abençoado. E você começou a se esquecer dos prazeres, do amor celestial. E o que acontece? Você pensa que não, você está falando do outro. Você pensa que não, tá? Você não tem prazer nos cultos. Você pensa que não, você vai na casa do outro fazer intriga. Você pensa que não, você responde, tá? Você responde aos diáconos, tá? Olha para os nossos filhos. Quando o diácono tenta ajudá-lo, colocar no caminho, eles viram a cara, sabe, irado. Aonde eles encontraram isso? Aonde eles encontraram esses demônios que estão nos nossos filhos? Nós esquecemos quando Deus nos abençoou. Tá? Nós esquecemos quando Deus nos abençoou. Antes, nós comíamos cada palavra que o pastor dizia no púlpito. Hoje, nós não comemos nem 30%. Nem 30%, porque nós esquecemos da bondade que Deus fez para nós. Da bondade que Deus fez para nós. Nós estamos num ponto tão terrível, né, que nós ignoramos, ao tanto que nós estamos terrivelmente com esses espíritos sedutores, tá? Espíritos nos estados físicos, com câncer, cataratas, tá? E daí por diante, no estado religioso, esses três espíritos têm tomado conta de muitos de nós, de nossas vidas, que é o ponto que nós abrimos nossa boca, tá? E não queremos vir aqui, sentarmos e ouvir o culto na voz. Nós achamos que esta voz é de William Branham. E se fosse a voz dele, nós deveríamos dar graças a Deus por isso também. Olha que tipo de espíritos está em nós. Quando mesmo o Espírito Santo disse, olha a profecia que está ali. Quando você vira as costas para aquela profecia, você saberá que tipo de espírito está na sua vida. Ó, igreja, esse é um dia terrível que estamos vivendo, tá?
Deixa eu tomar aqui a escritura na parede. Escritura na parede 47. Isso é muito típico de hoje. Caçoando das coisas santas de Deus. Chama as pessoas que procuram viver limpas e decente e direto, e o chamas de antiquado. Ou roladores santos, ou algum tipo de nomes escandalosos. E chama os dons do Senhor, que Ele está desempenhando, a operação de um espírito imundo, como um adivinho, ou um demônio, ou como você pode escapar do julgamento. O sangue de mártires clama contra isso. Se Deus não julgar esta nação por seu pecado moderno, Ele terá que levantar Sodoma e Gomorra e desculpar-se com ela por destruí-lo. É isso mesmo, estamos rumando ao julgamento, e estas grandes maravilhas que você vê nosso bendito Salvador fazer, são sinais de advertência, que o julgamento está próximo, e tem varrido a esta nação de lado a lado, de leste a oeste, de norte a sul, e desprezam isso. Rissem disso, critica isso, o narra em seus jornais como tolice. Pense nisso, Babilônia moderna, sabe? Eu tomando essas literaturas de madrugada, eu ouvi algo esses dias assim terrível. E eu não pude ficar quieto. Quando um homem daqui, batizados, aconselhar uma pessoa, uma mulher, a deixar o marido e arrumar outro. Que tipo de demônios? Que tipo de demônio está neste homem? Igreja, nós estamos mais do que tardio o rapto. As coisas estão à porta. E uma das advertências que eu temo do profeta é que ele disse algo. A maior decepção do mundo, a maior decepção do mundo será da igreja. Você com esse espírito morno, religioso, tem suas próprias concepções do que é a palavra, não fica com o que o profeta diz, não crê na totalidade da mensagem. E o que faremos? E o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? 139. E em seu julgamento hoje, está nos tribunais federais para formar um concílio de igreja. E tudo. Vocês podem discernir comunismo e todas essas coisas sobre as quais pregadores estão pregando. E andando bem por cima dos sinais do tempo. E chamando isso de fanatismo. Eu sei do que muitos daqui dentro me chamam. Chamam isso de telepatia mental, ou algo assim, e afastando-se
e proibindo o seu povo de até mesmo vir e ouvir isto. Se a história não tem se repetido, meu nome não é William Branham. Exatamente isso. O que vai acontecer? Isso lança o sangue de Cristo bem nas suas mãos. E você está chamando isso de espírito imundo, como fazes naquele tempo. Em torno do mundo todo. Creio que vocês sabem o que eu quis dizer então. Em todo lugar. Porque você me rejeita na Suíça? Porque rejeitou Finlândia? O sangue vai estar em suas próprias mãos. Isto está sobre vocês, não eu. Vocês não chegaram a me rejeitar. Vocês rejeitaram a Ele, não a mim, porque vocês disseram, não creem em tal, a palavra diz tal, aí está, fariseus cegos, eles podem discernir o comunismo, discernir todas essas coisas, mas a hora em que estão vivendo, eles não podem discernir, é exatamente isso mesmo. Não é a mim também que vocês rejeitam. Não é a mensagem que rejeita. É o sangue dele que você rejeita. É do sangue dele que você se esquece. Quantos já chegaram até mesmo a mim e disseram assim: o Senhor reconstituiu o meu casamento. Eu estava tão enfermo, e o Senhor orou, e Deus me curou, e isso e aquilo outro. Eu não tinha mesmo nem como eu consegui isso, mas eu pedi ao Senhor que entrasse em oração, e o que fizemos com todas essas coisas? Quando o rins não funcionava, quando o coração estava ruim, aqui mesmo pessoas foram curadas do coração. Sabe? Eu estava meditando sobre essas coisas. As pessoas nunca pensam que aqueles demônios não voltam. Eu vou te dizer uma coisa. Eu conheço um fino homem. Aqui alguns conhecem. O irmão Marcos. Foi tesoureiro meu no Pirambu. Um homem fino. Sabe? E ele veio para Jesus. Teve um tempo, tanto eu como ele, nós estávamos empregados. Ele estava com 2 filhas. Eu creio que eu também. As idades das minhas meninas bem parecidas com as idades das filhas dele. E nós chegamos a chorar juntos. Nós dividimos o prato de comida. Tá? Nós dividíamos um prato de comida. Ele levava para suas filhas. E Deus abençoou ele. Deus deu um bom emprego a ele. Hoje, se ele tivesse naquela empresa, ele estava ganhando no mínimo, uma pessoa com 2º grau estava ganhando no mínimo R$7.000. Tá? E só para você ter ideia, nessa empresa que ele entrou, não vou citar aqui a empresa, pessoas que já tinham usado droga não poderiam ir trabalhar lá, só para você ter ideia. E também não poderia entrar lá se não tivesse o 2º ano, né? Se não tivesse o 2º grau. E ele tinha apenas o 2º grau. Foi reprovado na entrevista com a psicóloga. Tá? Ele chegou chorando lá em casa e dizendo assim: olha, eu fui reprovado. A psicóloga perguntou se eu já usei droga. Eu disse que já.
E ela disse: a empresa não coloca ex-usuário de droga. É uma norma da empresa. Tá? E outra coisa, você não tem o segundo grau, a empresa não vai te colocar, ela não vai te aprovar. Tá? Mas mesmo assim eu vou enviar essa entrevista, tá, para a diretoria lá no Rio Grande do Sul. Tá? E ele chorando. E eu olhei para ele, eu disse: irmão Marco, isso é assim, diz o Senhor, esse emprego é teu. E ele olhou para mim, as lágrimas rolando, ele disse: pastor, me ajude. Eu disse: meu irmão, você está empregado. Mas pastor, eu fui reprovado. Eu disse: você foi reprovado, que a mulher lá lhe reprovou, mas Deus não te reprovou. Irmão, 3 dias depois, o telefone dele ligou, que ele comparecesse à empresa. Irmão, ele estava tão assim, transtornado, sei lá, alguma coisa assim, que quando a empresa ligou para ele, ele foi lá. E a empresa mandou que ele fosse abrir a conta no banco. E ele veio, ele foi abrir a conta no banco. Quando chegou lá, a lei ainda, a lei civil ainda não era 21 anos, ele só tinha 18 anos. Tá? E aí o banco pediu que ele fosse pegar a mãe dele ou o pai dele para abrir a conta. E ele com os papéis da empresa, tá? E ele dizendo: para que isso? Eu digo: meu irmão, tu já está empregado. E ele não acreditava, tá? E aí abriram a conta, ele foi fazer curso e tudo, né? Ele tornou-se um operador de máquina. Essa máquina que ele operava só tinha 3 no Brasil. Aí ele foi chamado para ir para o Japão, para São Paulo, para fazer curso. E foi um homem tremendamente abençoado. Para você ter ideia, o Marco fazia o seu próprio pagamento. Tá? Ele tinha senha, ele entrava, tá? Ele entrava naquele sistema, ele fazia seu próprio pagamento. Se ele quisesse tirar 2 vezes o seu pagamento, ele tiraria. Tá? A empresa quis comprar carro para ele, casa para ele, mas um dia ele se esqueceu dessas coisas. E as pessoas nunca pensam. Mas eu creio que ele é um salvo. Você sabe onde é que ele está hoje? Usando droga novamente. Tá? E o seu estado é 7 vezes pior. Até para a cadeia já foi. Por espancar a esposa. Você nunca pensa que ele não volta. Não se esqueça. Bendizei a minha alma ao Senhor. Tá? Não se esqueça dele. Não se esqueça que Deus te abençoou. E você já começa a ficar assim. Não se esqueça. Tá? Não se esqueça, esses espíritos são completamente traiçoeiros. E não vista como Adão e Eva se vestiu de uma religião, de um espírito religioso, achando que está tudo bem. Redenção e plenitude, 1:5:7. Ele diz: agora estamos ao ponto de alcançar aqui no deserto, depois de todos aqueles grandes sinais e maravilhas, o reavivamento havia aquietado. E antes de mais nada, quando o reavivamento aquietou, ora, eles se esqueceram completamente dos milagres. Tá? O povo hoje não é mais ou menos assim. Esquece-se do que Deus fez no ano passado. O que Deus fez na reunião aqui no ginásio. Vocês se esquecem completamente disso. Estão vendo o que Deus fez? Nós esquecemos disso. Agora observe. E porque eles começaram a discutir um com os outros, bem, na realidade
afinal de contas, sou metodista, a nossa igreja é a maior, eu sou batista, lhe direi agora mesmo que nós cremos na segurança eterna e nós a temos. Afinal de contas, vocês todos não têm a doutrina? É aí quando se arranja problema. E o suprimento da sua água é cortada. Isso mesmo, isso mesmo. Ó, igreja, não há outra saída fora disso aqui. Não se esqueça, porque Deus não se esqueceu de nós. Deus nos deu o William Myron Branham, tá? Para nos tirar dessa carnificina que está aí fora. Não se esqueça deste profeta. Não se esqueça que esse foi para nossas vidas depois do perdão de nossos pecados, depois da salvação. O irmão Branham diz uma coisa, ele diz que depois da salvação, a melhor coisa que Deus poderia dar ao homem seria uma esposa, sabe? Mas eu não quero magnificar. Quem sou eu para magnificar nada? Eu digo uma coisa, que depois da salvação, depois do Calvário, a melhor coisa que Deus nos deu foi esta mensagem para nos tirar, para que nós nunca possamos esquecer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ame, ame acima de todas as coisas, e nunca se esqueça dos seus feitos. Nunca deixe o diabo dar tapinha nas suas costas. Não façam isso. A mensagem, a era de Éfeso, na página 72. Na página 72, a advertência de Deus, Apocalipse 2:5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Deus lhe diz para se lembrarem. Evidentemente algo tinha deixado suas mentes. Ele tinha esquecido de algo. Ele lhes falou para voltarem suas mentes ao seu ponto de origem. A origem da primeira era foi o Pentecostes. E eles tinham abandonado. Eles tinham esquecido da sua glória, maravilha. Da sua glória e maravilha. Era tempo de voltar na mente e depois na realidade. Voltar ao tempo em que podia dizer: para mim, o viver é Cristo. Voltar à pureza do tempo em que trataram com Ananias e Safira. Voltar à porta formosa. Que opróbrio é se desviar de Deus e aprovar aqueles atos que profanam seu nome. Aqueles que proferem seu nome, que se aparte do pecado. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. E mantenha seus vasos puros para Deus. Olhe para o que uma vez você era em seu coração e mente, em sua vida. Então volte assim. E qual é o caminho de volta? É o caminho do arrependimento. Se um pecador tem que vir a Deus por meio do arrependimento, então tanto mais terá que se arrepender. O mono ou apostata arrepende, produz fruto digno de arrependimento. Mostra com a tua vida. Se não te arrependeres, disse Deus, tirarei o teu castiçal. Certamente uma igreja nessa condição não pode dar luz ao mundo. Sua luz tornou-se treva.
Deus tirará então o seu fiel mensageiro e seus fiéis pastores e os deixará sozinhos. Escuta bem isso, eu vou repetir. Certamente, uma igreja nesta condição não pode dar luz ao mundo. Sua luz tornou-se treva. Deus tirará então o seu fiel mensageiro e seus fiéis pastores e os deixará sozinhos. E continuarão falando acerca de cristianismo, mas estarão destituídos dele. Isso aqui eu não tinha separado. Presta atenção nessas coisas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Me entregaram esse culto 9 horas, foi? Não se esqueçam dessas coisas, meus irmãos. Tá? Não deixe que este mundo... Eu estava ouvindo ontem um assembleiano, né? Olha a situação que eles estão. Ele dizendo que no começo a igreja invadia o mundo. Ele mesmo dizendo, agora o mundo tem invadido as nossas igrejas. E ele ali dentro. O irmão Brana disse assim, Tabernáculo Brana, você perdeu suas forças. Vocês deixaram o pecado entrar. Vocês deixaram o pecado entrar. Tá? Esses irmãos que têm uma condição já melhor, que Deus abençoou, uma das coisas que eles colocam na casa deles, tá? Essas tal de parabólicas, essas antenas a cabo, tá? E depois ele põe as internet, e ali seus filhos e as suas filhas futricam de todas as porcarias vomitadas da boca de Deus. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Tá? E depois o filho está doente, a filha está doente, a esposa é respondona, e as brigas dentro de casa, e a desconfiança, e os ciúmes. Onde foi que você arrumou esses demônios que você não tinha antes? Quando vivia ali diante de Deus, chorando, buscando a Deus. Muitas esposas, ela quem manda nas suas casas. O marido fala algo, é mesmo ter falado um cachorro porquento. Ela não dá a mínima. Aonde arrumou aqueles demônios? Como foi que você deixou que aquele demônio passasse? Tá vendo? Nós somos tão bonzinhos. Não precisa de... Olha, o que eu estou falando aqui, o que o profeta falou. Depois disse que eu que falei. Depois disse que eu que falei. O irmão José Brana, né? A quem eu amo e tenho um respeito, e creio como um profeta, tá? Porque se ele não fosse profeta, ele não tinha condição de administrar ali o trigo, porque simplesmente é um tipo. E ele disse que é o Deus do jovem é o Facebook. Eu acho tão triste. Talvez chega uma irmã e eu passo uma jovem, ei, tu viu meu Face?
Tu viu meu pecado? Tu viu meu fez? Devia ter vergonha na cara. Ó Deus, eu tenho filhos. Eu tenho um computador na minha casa. E o que eu tenho tudo foi presente. Eu tenho ali um tablet, mas eu te garanto uma coisa, meu irmão, minha irmã. Apesar de algo serem bloqueados, mas eu mesmo assim eu estou de olho. Pegar uma filha minha com negócio de face, só que o face dela aqui, ó. Olha o tamanho do face aqui, ó. Hã? Lembra daquele jovem que o irmão Brana foi na casa da avó dele visitá-lo? Que ele pediu um lanche. E a pobrezinha da velha não tinha feito lanche para ele. Ele disse, meu netinho, ali tem laranja. Pegue uma laranja. Ele foi lá e pegou a laranja e sacudiu na parede. Eu lá, quero lá isso. E o irmão Brana baixou a cabeça, todo se tremendo para mim, eu estou vendo. Ele disse, ó Deus, deixa eu ser pai dele 5 minutos. E eu quebro as pernas dele de pau. Deus tenha misericórdia de nós. Essa mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Olha o título. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Parágrafo 100. Eu vou terminar nessa mensagem. Eu não tinha visto isso aqui, mas eu vi que eu já tinha lido. Naquele dia pecaminoso, parágrafo 100. Naquele dia pecaminoso de Elias, quando todo Israel se afastava de Deus, eles haviam voltado para o pecado. Eles esqueceram da ordem. Eles esqueceram de ser guiados por Deus. E o grande Jeová que abriu o mar vermelho e os tirou para fora do Egito. E um grande profeta como Moisés entre eles se esqueceram disso. Nós nos esquecemos. Vocês metodistas se esqueceram de John Wesley. Vocês luteranos se esqueceram de Martim Lutero. Vocês batistas se esqueceram de John Smith, e muitos de nós nos esquecemos de Charles Finney, e o maior de todos eles, e eu coloquei, nós esquecemos de William Branham. Nós esquecemos de William Branham. Nós não fazemos o que o William Branham nos mostrou para que nós fizéssemos. Somos mais amigos do mundo. Somos mais amigos desta língua ferida do que amigos de Deus. Nós esquecemos de William Branham, essa que é a verdade. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não vou falar não. 2. Vou terminar aqui. 260, ele diz, seja o que for que você faça, não se esqueça das minhas palavras. Não deixe esta âncora. Deus tome uma caneta de ferro e grave isso em seus corações, de modo que não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Assim diz o Senhor.
Retorne a Deus com todo o seu coração. Volte. Não se fie em emoções, sensação ou qualquer coisa. Busque a Deus. A Deus com tudo que está em você, até que algo aconteça. Até que algo aconteça a você, que você deseje corrigir-se, que você deseje ser pio, que você tema a Deus, que você deseje viver corretamente. Façam isso. Não esqueçam disso, porque nós estamos no fim do tempo. Agora lembre-se, nós estamos no fim do tempo. E lembre-se disto enquanto eu encerro para orar num minuto. Não se esqueça, ouça-me, tabernáculo. E se esta fita ainda está gravando, ouça-me, mundo. Onde isso for, não sou eu que estou dizendo, não. Isso aqui é o Espírito Santo que está falando. O Espírito Santo disse para o irmão Brana que esta fita daria volta ao mundo. Mas nós não queremos ouvir. Essa aqui é a verdade. Nós não queremos ouvir. Tá? Nós não queremos pregar usando as mensagens. Tá? Essa é a verdade. Tá? Alguns acham que a mensagem é um livro a mais da Bíblia. E isso é simplesmente Atos do Espírito Santo. O livro de Atos ainda não encerrou. Tá? O livro de Atos ainda não encerrou. Está sendo escrito agora mesmo. Ouça, tabernáculo. E se esta fita ainda está gravando, ouça-me, mundo. Aonde isso for, surgirá um sinal. Um verdadeiro sinal. Talvez já tenha surgido. E se tenha deixado passar por alto, um verdadeiro sinal que Deus sempre tem dado, que se tem deixado passar por alto, tá? Vamos orar. Deus nos ajude. Esses são dias maus. Deus abençoe os irmãos de Novo Hamburgo, Fortaleza, 12 Conexões, Santa Maria, São Leopoldo. Deus abençoe a cada um, no nome poderoso do Senhor Jesus. Deus continua abençoando irmão Daniel, irmã Débora. Deus abençoe vocês. Eu creio que nós estaremos bem em breve tomando aí um chimarrão, né, e regozijando na presença de Deus. Sobre essa pergunta, primeiro, irmã, eu não tenho um sistema. Eu não gosto de sistema. Eu vejo que tudo isso caiu. Pastor, eu sei que posso fazer uma pergunta. Porque a escola era para isso. É para isso, sim. É errado eu não suportar mais os cultos de oração? Tem que olhar primeiro dentro de si, né? Por que não suporta mais os cultos de oração? Alguma coisa está errada. Por que não vejo mais a oração como era antes? E não vejo mais isso. A oração nunca muda, né? Eu acho que nós devemos
Esse avivamento tem que estar dentro da gente. Eu tenho que buscá-lo, sabe? Não é o pastor que vai dar um avivamento, não é nenhum ministro que vai dar um avivamento dentro de você. É Deus, e você tem que buscar isso. E por que permitiu que esse demônio entrasse aí? Vamos ficar de pé. Mais uma vez, os irmãos, Fortaleza, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Santa Maria, o grande Senhor Jesus continue dando graça a vocês. Vocês sejam tremendamente abençoados e abençoados. Mais uma vez, obrigado. À tarde, se assim o Senhor permitir, nós estaremos falando um tema que o irmão Brana pregou, a chave para a porta, tá? A chave para a porta, a chave para a sua vitória, tá? A chave para você vencer o mal, vencer os demônios, vencer as doenças, tá? Se for um culto de cura, se for um culto de libertação, Deus assim fará, tá? Então peço aos irmãos que continuem orando por mim. Lembre da irmã Cleonice nas suas orações, tá? Do irmão Mário também em suas orações. O diabo está atirando de todas as formas, tá? Ontem na volta, né? Vou ter que fazer mais uma reunião com os diáconos, tá? Eu quero que leiam a ordem ali, tá? Que o irmão Brana citou lá no Tabernáculo Brana, nos Estados Unidos. Voltando, o ônibus caiu em um buraco, até o Jeremias sofreu uma pancada na cabeça que ficou alto. A minha esposa bateu o braço, que está arranhado, roxo, sei lá, tá? E outras pessoas, tá? Por que esses diáconos que estavam dentro desse ônibus não estavam vigiando? O irmão Brena disse que você não é diácono só aqui dentro, tá? Eu creio que o diácono, ele é mais diácono lá fora do que aqui dentro, tá? Irmãos, vocês têm autoridade, não é só para corrigir os irmãos, resdaguir, sabe? Aconselhar eles, não é só aqui no santuário, é lá fora, tá? Você não, quando você sai por essas portas, você não deixa de ser diácono, você continua sendo diácono. Você vê uma irmã lá na feira, tá? Um irmão lá na feira, está errando, tá? Vá lá, chegou irmão, ó, não faz isso, tá? Não envergonha o nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Vai lá com amor. Isso é em todo lugar, meu irmão, tá? É em todo lugar. Você não deixa de ser esse ofício, ele continua aí andando com você. Olhe para isso, para os irmãos, sabe? Aquele culto, uma dedicação de um trabalho. Satanás não gosta dessas coisas. O diabo não gosta dessas coisas, tá? Eu não sei, eu não faço anotações. Quem deve fazer as anotações só uma igreja do que é falado aqui em cima. Ninguém aqui carrega um lápis, ninguém aqui carrega um caderno, ninguém aqui carrega uma caneta para escrever alguma coisa, tá? Eu estava aqui, eu não sei, foi logo quando eu cheguei da viagem, eu aqui no púlpito estava orando, né? E disseram para mim, perguntaram se eu lembrava quando eu orei aqui. Eu disse, agora mesmo Deus está te dando um livramento na estrada, tá? Eu não lembro que eu tenho falado isso, tá? Mas o livramento foi para mim mesmo e para o irmão Nicásio. O irmão Nicásio foi quem saiu da estrada quando nós estávamos retornando. A mais de 80, puxando uma carroça, tá? Não brinque com as coisas, não esqueçam disso,
Eu com a luta, eu estava com a luta espiritual, tá? Eu e o irmão Vitor, sabe? Nós estávamos conversando, e eu virei assim para o Nicásio, eu disse: Nicásio, tu quer ver um disco voador aqui? Ele é mole, ele disse: não, eu tenho medo dessas coisas. E desce uma bola de fogo assim, ó, e explode aquela explosão por trás da serra, tá? 5 minutos depois, e eu ali, conversando com o irmão Vitor, né, a irmã Cleonice passando mal, e eu disse: Vitor, põe a mão nela, e põe a mão nela, o menino bom aquele Vitor, sabe? E ele crê nesse ministério, e ele colocou a mão nela, e ela já era, sabe? Adormeceu completo, tá? Adormeceu completo, ao ponto que ele estava no hospital, tá? Era para ser atendido, e ela ali adormeceu, e quando ela tornou, ela já queria sair correndo. O irmão Vitor disse: calma, mãe, eles vão pensar que a senhora não tem nada. Tá? Oh, meu irmão, oh, Jesus Cristo. Mas eu sabia, nós estávamos vindo de um culto, nós estávamos vindo de uma batalha. Satanás odeia quando alguém desce as águas, nesses dias que nós estamos vivendo hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam dessas coisas, vigie de todo o coração, sabe? Vigie com tudo. Feche seus olhos, pastor Cício.